A Vila de Ponta Negra, um território localizado dentro do bairro de Ponta Negra, na cidade de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. A história, a cultura, o povo, tudo neste lugar contribui para a vila ser uma das regiões mais interessantes e importantes para Natal. Mas há muito que sociólogos, historiadores e demais pesquisadores de diversas áreas das ciências humanas e sociais atentam para a existência de duas vilas, uma economicamente rica e outra socialmente vulnerável. Esta segunda expressão da vila, que apresenta inúmeras vulnerabilidades sociais, é carregada de diversos estigmas e problemas que demandam soluções através do poder público e da promoção de políticas públicas. Dentre estes problemas, um que particularmente chama a atenção é a questão da insegurança alimentar dos cidadãos que ali residem. E para esta situação surge uma perspectiva de construção de hortas urbanas, comunitárias e verticais, e quintais produtivos no território. Mas, afinal, o que são hortas urbanas? O que são quintais produtivos? Como estas iniciativas podem ser viabilizadas? E como elas poderiam impactar na vida da população da vila de Ponta Negra, no que diz respeito à questão da segurança alimentar? Descubra agora no vila.doc. Bem, gente, então nós estamos aqui um pouco para falar sobre a vila, né, a história da vila. A vila tem o seu começo já em meados do século XX, embora existam registros eh, por alguns historiadores de presença holandesa relatados, né, de terem aportados na praia de Ponta Negra. A praia se chama Ponta Negra pelas pedras, né, que se encontram ali com essa coloração. E o bairro Ponta Negra, ele inicia a expansão a partir da década de 70, com a construção do conjunto, né? Conjunto Ponta Negra, que é feito no meados da década de 70. E isso faz com que uma estrada, né, seja finalizada até aqui a Ponta Negra, né? E a cidade de Natal, nessa época, ela ia no máximo até o Tirol, né? E aí ela também tem esse alargamento, né? Olá, meu nome é Jane, moro aqui na Vila de Ponta Negra desde que eu nasci. Sou filha de pescador e minha mãe é rendeira, renda de bico. Até hoje aqui na vila ainda tem essa cultura de renda de bico. Tem projetos sociais. Gosto muito de morar aqui na vila. Primeiro, primeiro ponto positivo. O ponto positivo é que a gente aqui na vila, a gente consome os produtos dos pescadores, tudo fresquinho, saiu da praia aqui, compro peixe diretamente na minha porta, peixe, camarão, tudo limpinho, eles limpam na hora, na sua porta mesmo. O ponto negativo de se morar aqui na vila, que a gente paga como fosse turista. Se a gente quer ir para uma praia, a gente paga o mesmo preço do turista que vem de fora, vem de outra cidade. E os mercados aqui também, o mesmo preço para o turista aos preços para os moradores. O ponto negativo aqui que eu acho é esse. A reflexão sobre os modos de vida urbanos, né, que é, vamos dizer assim, substantivando essa ideia, né, colocando a palavra urbanidades, né, ela vem sendo pensada, né, com cada vez mais, né, na multiplicidade, né, não há um modo único, né, de pensar urbano.
Mas certamente o último modo, vamos dizer assim, de pensar a cidade é o que tem sido incorporado, que é a ideia da cidade, cidades verdes, cidades produtivas, as cidades que comportam a agricultura urbana, né? E nesse sentido, esse jogo de palavras, né? Urbanidades e ruralidades, porque o rural também sempre foi pensado como esse local onde a sua funcionalidade estava relativa, voltada para a produção de alimentos, né? Então, o jogo dessas mudanças, né, das novas ruralidades e das novas urbanidades é o que, de uma certa maneira, a gente quer refletir aqui nesse vídeo. As possibilidades que a cidade de Natal tem de se tornar uma cidade mais verde, uma cidade que produza também uma nova forma de perceber a questão da alimentação, a questão da produção do alimento e as possibilidades, né, pedagógicas dessa nova forma de pensar o urbano e também o rural. Então, muitas vezes, a gente observa que determinados agricultores urbanos que trabalham nessa perspectiva do quintal produtivo, eles têm ali uma fonte, né, de abastecimento essencial. Então, ali eles produzem folhosas, eles produzem alguns tubérculos, né, raízes, como batata, cenoura, beterraba, né? Então, só para citar alguns exemplos. E a gente chega aqui na minha horta, né? O que tem? Essa horta aqui, ela tem medicinais e tem plantas também que eu uso para minha alimentação. Então aqui a gente tem a erva cidreira. Essa daqui se chama mil em rama. Esse daqui é o hortelã, que eu faço chá. Esse é o alecrim. Aqui é a salsa. Esse daqui é o dente de leão, que pode ser feito chá, então comido em saladas, que eu gosto. Esse daqui é a losna, uma planta super amarga. Minha mãe adorava me dar isso quando eu era pequena, para estômago, para má digestão. Aqui outro pé de manga. Eu comecei a trabalhar no projeto Compostas de Sheila e vincular no Laboratório de Estudos Rurais, e que foi um detonador de mudança de comportamento na minha vida, né, e nas minhas práticas sociais também. Eu comecei a fazer compostagem do meu lixo orgânico, envolvendo toda a família também participa dentro dessa nova concepção, né, de reutilização do lixo orgânico, de tornar o solo mais fértil e também de produzir alimentos, né? Então a gente tem mais ou menos nesse movimento uns 3 anos, e isso foi num crescendo e claro que depende muito da minha possibilidade de tempo e de espaço, mas isso ocupa praticamente o meu lazer. E eu tenho muitos adjetivos para dizer dessa atividade. Essa atividade ela envolve aspectos lúdicos, aspectos de saúde mental, de saúde física, e considero essas atividades vinculadas ao jardim, como várias outras pessoas já falaram, Goethe, a própria Primavera e outras pessoas que têm dito aí da agroecologia, né, que possivelmente uma grande revolução que a gente pode estar pensando, a revolução social, a revolução alimentar, para esse novo milênio que a gente está entrando. Se eu fazer minha horta, eu gosto muito, minha avó gostava muito de plantar rosas e outros tipos de plantas.
Só que eu gosto de plantar coisas que eu consuma na diária. Eu gosto muito de comer, como eu compro sempre peixe aqui na minha porta, eu gosto muito de comer uma moqueca. Aí o que é que eu fiz? Toda vida que eu ia comprar o peixe, eu tinha que subir lá no mercado para comprar o coentro, a cebolinha, a pimenta de cheiro. Aí eu disse, não, como eu tava com um tempo livre, comecei a fazer minha horta em casa. Não tenho muita coisa, porque eu tenho meu quintal é pequeno, mas eu planto o que eu consumo, gosto de consumir. Cebolinha, coentro, hortelã, entendeu? Morangos. Aí eu gosto de plantar as coisas que eu consumo no dia a dia. A horta urbana, né, ou as hortas urbanas, porque existem vários tipos de hortas urbanas, né? Você tem desde as hortas que são desenvolvidas por pessoas da própria comunidade, do próprio bairro, né, que tem na horta a sua principal fonte de sobrevivência, como você também tem também a horta urbana como negócio, né? E hoje cada vez mais se difunde também a horta urbana em empresas que aproveitam muitas vezes em algumas cidades que o solo urbano é muito caro e empresas que têm interesse em explorar o mercado sob essa perspectiva de abastecimento alimentar também passa a utilizar a parte superior do teto das empresas e cada vez se difunde mais esse tipo de projeto. Então, você tem uma diversidade muito grande de tipos, né? Existe uma tipologia de hortas urbanas. Então, a primeira pergunta seria: o que são essas hortas comunitárias, né? A gente pode definir uma horta comunitária em sentido amplo como um espaço onde um grupo de pessoas cuida coletivamente de plantas e animais, ou animais, né? Pode ter animais ou não em hortas comunitárias, né? Se essas hortas forem no espaço urbano, a gente também pode dizer que elas são hortas urbanas, né? Ou periurbanas, enfim. Então, o crescente interesse que as pessoas vêm demonstrando atualmente nessa questão de hortas comunitárias se relacionam a ampla gama de resultados positivos que são documentados por estudos acadêmicos relacionados a essas práticas. Eu posso citar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, a gente tem estudos que mostram que hortas urbanas estão associadas a maior segurança alimentar e nutricional, a melhorias de saúde, de práticas alimentares, né? Dietas mais saudáveis, criação de oportunidades de lazer e atividade física, geração de renda, aumento da diversidade cultural, né? Criação de bolsões de diversidade cultural, ampliação de espaços verdes nas cidades, aumento do engajamento político das pessoas que participam desses projetos, criação de ambientes para abordagens holísticas para questões de saúde mental, retomada do espaço urbano para uso social, mitigação de mudanças climáticas, ou para trabalhar questões de ensino e aprendizagem, né, que promovam a alfabetização científica e consciência ambiental. Então, uma horta pode promover uma horta comunitária pode ser um espaço onde esses benefícios podem ser colhidos para além de alimentos, né? Mas o que vai definir isso, né? O que vai definir é o propósito da horta. Você pode ter uma horta com vários propósitos, né? A nossa horta, que a gente tem no Departamento de Nutrição, no Lab Nutri, ela tem um propósito pedagógico, né? Então, os resultados que a gente mede e as nossas atividades que a gente programa, elas têm a ver com esse nosso propósito principal. E aí a gente percebe, ali eu consegui ver claramente, né, nos depoimentos que a gente ouvia desses agricultores urbanos, né, a importância que essas hortas, que esse trabalho, né, nas hortas estava exercendo na saúde das pessoas. Então é indiscutível. A horta, então podemos resumir que você tem, né, benefícios, né, em várias frentes, né, em várias perspectivas, né? É na questão ambiental, como eu já disse, é na questão da vulnerabilidade social também, né, para diminuir os efeitos da desigualdade, é na saúde das pessoas, né? Então, as pessoas estão se movimentando, né, estão fazendo exercício, né, tá ali capinando, tá ali plantando, tá ali colhendo, né? E tudo que isso implica também na saúde mental, né? Você está lidando com plantas, está lidando com a natureza, né, com uma condição de trabalho
mais relaxada, né? Mais uma atividade laboral de maior satisfação, né? Que causa mais satisfação. Então, nós vamos falar agora, né, sobre esse componente curricular, vivências universitárias, que é o fruto do novo projeto pedagógico do curso. Tem 30 horas aulas e 90 horas os alunos devem passar com o professor em um projeto de extensão. Nesse caso, então, a gente está trabalhando junto aos saberes dialógicos, que eu coordeno, e que pelo próprio nome ele traz essa ideia da troca de saberes, né? O encontro do saber acadêmico com o saber popular, com o saber até do senso comum. Essa troca de saberes a gente acredita que aproxima a teoria à prática e que traz muitos benefícios para o aprendizado do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista do produto que o conhecimento acadêmico pretende produzir. A metodologia utilizada em escolas, que a gente usa no Lab Nutri, essa metodologia, que é a aprendizagem baseada em hortas, né? Ela pode ser adaptada para trabalho com comunidades. Por quê? Porque a gente pode entender que as comunidades são espaços de educação não formal, né? Então, por isso que a gente pode fazer essa adaptação, né? O que a gente tem que estar atento nessa adaptação? Primeiro, a importância de definir temas de trabalho, né? Então, você está ali no trabalho comunitário, aquele trabalho precisa ter um projeto pedagógico por trás dele, sustentando aquela sua ação, com início, meio e fim, né? Por exemplo, em uma ocasião, eu apoiei a implantação, o desenvolvimento de ações com hortas junto a um grupo de idosos, num serviço de convivência e fortalecimento de vínculos ligados à assistência social. Então, durante um semestre, a gente trabalhou junto e a cada semana a gente tinha um encontro, cada encontro tinha um tema, dentro do objetivo geral do projeto do semestre, e a gente tinha uma atividade de culminância, que a atividade de culminância seria implantar essa horta, né, dentro do serviço. Então, o importante é isso, que a gente defina os objetivos para o semestre, objetivos mais a curto prazo, temas para cada encontro, o que você espera que haja de aprendizado, e que tudo isso seja feito em acordo com as pessoas com as quais você vai estar trabalhando junto. Porque nas escolas, o que acontece é que a gente tem um currículo, e a gente tem que seguir aquele currículo, né? Tem uma margem para adaptação, mas em grandes linhas tem que seguir um currículo. Na comunidade você tem mais liberdade, né? E você pode usar essa liberdade bem, né? Então, como é que seria usar essa liberdade bem? Pactuando com as pessoas, como esse trabalho vai ser, que temas vão ser, de que formas esses temas vão ser abordados, né? Agora tem que ter organização, porque senão o trabalho se perde. Como não tem essa amarra do currículo, que é uma coisa que dá liberdade, é uma coisa boa, as coisas ficam também muito na nossa mão. Então, tem que ter uma organização para que o projeto tenha uma consistência, né? Agora, o maior desafio é quando a gente tem projetos de horta escolar em grande integração com a comunidade, né? Nossa experiência do Lab Nutri é assim, né? É uma horta dentro da universidade, só que ela tem um caráter comunitário muito forte, né? Sem a comunidade, o Lab Nutri não existe, né? As pessoas, os membros que a gente tem mais perenes do laboratório são pessoas da comunidade, né, que chegaram até a gente pelo jornal, pelas redes sociais. Então, essas pessoas, elas atuam com a gente tomando decisões, né? E tem muitas hortas que são assim. Por exemplo, a gente vai implantar uma horta numa creche, lá embaixo do Barra de Mancharaguá. A horta é assim, né? A horta funciona muito com o trabalho, com o apoio voluntário dos pais das crianças, os agricultores da comunidade. Então, aí vai ser o desafio de você conseguir pensar em temas que conversem, temas e projetos que conversem tanto com o currículo, como que seja também de interesse das pessoas da comunidade. Ok? Aqui na vila está com um projeto, o Conselho Comunitário aqui da vila está com um projeto de fazer uma horta comunitária. Eu achei super legal quando eu soube desse projeto. Assim que for aprovado, que começar, eu faço questão de ser uma das colaboradoras,
Porque assim, eu acho muito, muito bom, muito legal a gente aqui na vila ter uma horta comunitária. Porque cada um tirando um tempinho, não precisa ser muito, mas 1 hora, meia hora para ajudar na horta seria muito bom. Porque como muita gente que não tem uma mistura, pode ir na praia que os pescadores dão um peixe, entendeu? Aí tem na horta comunitária, você pode vir já com o seu próprio peixe, passar na horta comunitária, pegar um coentro, uma cebolinha, uma pimenta, entendeu? Um coco, faz uma moqueca, já tem sua própria refeição do dia. Eu acho muito legal essa ideia da horta comunitária. E assim que tiver pronto, começar a horta, eu faço questão muito de fazer parte desse projeto, que eu achei muito legal. É uma alegria poder falar da agricultura urbana em Natal. Sim, Natal agora tem uma lei que cria a política municipal de agricultura urbana e periurbana. Essa lei do nosso mandato foi criada no sentido de reconhecer uma prática já existente, de fortalecer essa prática, de ampliar essa prática e de fazer com que essa política seja reconhecida na nossa cidade. Todos nós sabemos que no Grã-Morezinho tem uma área verde. Sim, essa área verde, essa mancha verde, precisa também ser traçada no nosso plano diretor. Natal não é 100% urbano, Natal também tem essa faixa rural. Mais que isso, Natal tem quintais produtivos. Muita gente produz nos seus quintais. Com a pandemia, essa prática aumentou. É preciso que a gente tenha um olhar sobre isso. É preciso que a gente estimule não só, né, o plantio no quintal para que o consumo seja um consumo alternativo, um consumo saudável, mas que também seja uma geração de renda, uma alternativa para essas famílias poderem consumir com qualidade e vender também esse produto com qualidade. É um produto sem agrotóxicos, um produto feito e produzido, né, com todo o carinho e amor, né, que essas pessoas que atuam na agricultura urbana têm. Aliás, tem muita mulher na agricultura urbana, mas tem muitos vieses também esse processo. Tem as ervas medicinais, tem sim os quintais sagrados sendo produzidos com a farmácia viva, tem também o paisagismo, tem sobretudo o plantio, né, de árvores nas praças, ou seja, é uma lei que reconhece todo esse emaranhado, também a horta nas escolas, nos hospitais, para que a gente tenha um consumo social também, um consumo, para além de tudo, um consumo saudável, para que a cidade, para que a educação também absorva esse lugar da alimentação saudável. Sobre isso também, combinando a lei da agricultura urbana, nós apresentamos a Frente Parlamentar de Segurança e Soberania Alimentar, porque assim nós vamos fazer de forma permanente esse debate na Câmara. Esse combinado de leis nos faz agora dar um passo adiante e provocar uma reunião com todos os atores para termos a rede de agricultura urbana em Natal. Essa rede que vai se fortalecer, nós vamos pensar aí um mapeamento dessas instituições, já destinamos emendas, estamos fazendo parceria com o Estado, com o Senado, né, com o senador Jean, com as setas, com a Emater, com o Congresso do Povo, com o MST, com os movimentos sociais, com a universidade, com os laboratórios que atuam, né, nessa área, como o Lab Rural, como o Lab Nutri, e com certeza outros parceiros se somarão para que essa prática seja uma prática naturalizada, incorporada à vida de todo o povo potiguar. A agricultura urbana é saúde, a agricultura urbana é economia solidária, a agricultura urbana é, sobretudo, uma prática de vida para a população de Natal. As hortas urbanas e os quintais produtivos surgem como uma boa iniciativa, seja individual ou coletiva, para o combate à insegurança alimentar em regiões socialmente vulneráveis. Bom, gente, legal estar aqui falando sobre isso. Ali atrás, no fundo, é meu filho, Péricles. Na Vila de Ponta Negra, tal iniciativa já se mostra presente, seja com projetos de pequenas hortas em escolas que existiram no passado,
ou a criação de quintais produtivos individuais. Seja como for, não é uma novidade para a região o uso desta solução, embora careça ainda de uma maior expansão de sua adesão, tanto individualmente quanto numa perspectiva coletiva e comunitária. Oi pessoal, bom dia. Meu nome é Erivelton Freitas, eu sou aluno do curso de Gestão de Políticas Públicas da UFRN e eu estou aqui hoje para falar um pouco da minha experiência, na disciplina de Vivências e Extensão Universitária, que esse semestre foi orientado pela nossa querida professora Winnie, onde a gente pôde desenvolver um trabalho de nível audiovisual, que se encaixou bastante nessa perspectiva de pandemia, onde a gente pôde produzir algo realmente muito bom e eficiente na orientação e politização da comunidade da Vila de Ponta Negra. A viabilidade de um projeto deste escopo depende e muito da conscientização, da necessidade e da vontade da população em formar uma unidade em prol dessa iniciativa. Vivências públicas e extensão universitária de forma remota foi um grande aprendizado para a minha formação profissional. A metodologia desenvolvida pela professora Winnie veio mostrar que é possível fazer um trabalho coletivo em prol de uma coletividade, mesmo em tempos de distanciamento social. Além disso, veio também mostrar e aprimorar habilidades e competências importantes para futuros gestores públicos. E eu, enquanto participante desse processo, fiquei muito feliz em poder dar minha contribuição para a produção do projeto Vila.doc. Cursar a disciplina Vivências Públicas de Extensão Universitária foi muito gratificante e, apesar dos desafios do ensino remoto, me fez ter uma nova perspectiva ecológica social sobre políticas públicas e de uma forma dinâmica, leve, e foi um prazer contribuir para o projeto Vila.doc. Deixamos aqui nossos agradecimentos a todos que participaram desta produção documental e também aos que assistiram ao vídeo. Esperamos que as contribuições aqui colocadas sejam um incentivo para a promoção de projetos de agricultura urbana na Vila de Ponta Negra, assim como em outros territórios. Até a próxima. Bem, a avaliação final da disciplina de Vivências Públicas de Extensão Universitária, sob a orientação da professora Winnie, é que foi uma disciplina bastante útil, sobretudo pela demonstração de que é possível a construção de um trabalho coletivo, construído paulatinamente e de forma remota. Eu entendo que o trabalho final que vai ser acrescentado ao projeto Vila.doc é bastante positivo. A experiência foi muito agradável, a orientação da professora e a coordenação e organização aí do monitor Daniel foram essenciais para que o resultado final fosse positivo.